Vamos lá com mais 3 dicas pra gente começar a ler mais profundamente? No vídeo passado, eu já tinha dado 3 dicas pra todo mundo que tá começando do zero, que já começam até antes mesmo de a gente abrir o livro. Coisas como te alertar sobre ler mais devagar, falar que é normal a gente precisar ler mais de uma vez, que é normal a gente criar um diário de leitura. Falamos sobre o uso do dicionário e outras ferramentas de pesquisa que você pode precisar pra fazer uma leitura mais aprofundada. Tá, e depois disso, o que a gente faz? É isso que eu vim te responder nesse vídeo. Olá! Eu sou o Gui, esse é o Cultura Geek, e eu tenho bagagem por causa da faculdade de letras que eu fiz, com ênfase em literatura inclusive, e por causa disso eu percebo que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de como abordar os livros, às vezes elas pensam que, eu não sei ler dessa forma, e eu gostaria de mostrar que você sabe sim. A intenção dessa série de vídeos com dicas para aprofundar a sua leitura é justamente te mostrar o quanto é fácil e acessível você fazer uma leitura mais profunda, acessando diversas camadas de um texto. Sem mais delongas, vamos começar? A primeira dica é: leia o que está escrito e não o que você gostaria que estivesse escrito. Eu sei que isso parece óbvio, mas juro que não é, mas vamos falar sobre isso. A ideia, quando a gente lê um livro, é que a gente não comece já julgando ele pelos nossos valores morais. A gente tem que segurar isso pro final um pouquinho. Isso por quê? A não ser que o livro explicitamente diga o contrário, ele não tem como intenção dar aula de valor moral para ninguém. Ele pode trazer falhas morais, decisões ruins, etc., como uma forma de mostrar uma falha desse personagem, como uma coisa que vai ser parte do processo de desenvolvimento do personagem ou da história, como o personagem vai ter que lidar com essa falha e superar ela. O livro pode até mesmo estar apenas representando aquele comportamento como uma forma de criticar ele. Por isso é importante a gente colocar os nossos julgamentos morais em segundo plano, porque pode ser que o livro vai desenvolver alguma coisa a partir daquilo que a gente concorda no fim das contas. Quem tem que dizer se um comportamento é certo ou errado é o leitor, não necessariamente o livro. Isso também não quer dizer que você precisa concordar com tudo o que o personagem faz ou acontece, ou até mesmo coisas que você perceba que, talvez isso seja a voz do autor. Muito provavelmente, se todos os personagens se comportam de uma mesma maneira, isso é um vazamento da visão de mundo do autor, e você tem todo o direito de se incomodar com isso, criticar isso, ou até mesmo dizer que, eu não gostei de como esse personagem faz tal coisa e isso nunca é retratado, nunca é combatido pelos outros, não tem consequências para essa atitude. Isso só não quer dizer que o livro é automaticamente ruim por causa disso, ou que o livro ou o autor coaduna com esse tipo de comportamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas até pra gente poder discutir esse tipo de coisa, a gente precisa ter um entendimento total do livro, então a gente precisa ler ele do começo ao fim pra entender o que é que tá acontecendo nesse aspecto e observar ele pelo que ele realmente diz e não pelo que a gente gostaria que ele tivesse dito. É muito por causa disso que eu sempre tenho um pé atrás com qualquer tipo de resenha que diga que um livro romantiza, normaliza ou fetichiza qualquer coisa. Será que ele faz isso mesmo? Será que não tem outros contextos por trás desse tipo de crítica que a gente poderia pegar se a gente se aprofundasse mais um pouquinho? Eu já dei um spoiler sobre a segunda dica, mas a segunda dica é: busque outras opiniões sobre o livro. Uma coisa que ajuda muito a gente a se aprofundar na leitura é observar outras pessoas que se aprofundam numa leitura e ver o que é que chama a atenção delas, como elas lidam com esses textos. Eu sei que, com certeza, na faculdade, uma das coisas que mais me preparou foi esse contato direto com os professores. Nós, alunos, sempre tínhamos a liberdade de ler o texto, era inclusive parte do dever do curso a gente dar conta dessa carga de leitura. E aí a gente chegava na sala de aula com uma interpretação que depois a gente ia ali debater, falar sobre o contexto histórico, falar sobre as outras obras do autor talvez, outras obras do mesmo período, e observar algumas questões que eram importantes pra gente. Infelizmente, desde o fim do meu curso eu não tive mais a oportunidade de ter esse contato direto, que é uma coisa que eu gostaria muito de continuar tendo, mas existem outras alternativas que a gente pode usar. A gente tem as críticas dos profissionais, a gente tem vídeo ensaio que tantos criadores fazem, a gente tem as resenhas que outras pessoas podem fazer e falar sobre as coisas que elas observam ali, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que causa incômodo. Esse tipo de contato exercita a sua capacidade de ver as coisas por outros pontos de vista e consegue te ajudar a aprofundar em camadas diferentes do texto. Contato com esse tipo de texto
texto ou vídeo pode inclusive te ajudar a explicar pontos que você talvez não entendeu em uma primeira leitura e chamar sua atenção para pontos que talvez você não tivesse percebido. Atenção, você não precisa concordar com tudo que essa pessoa tá dizendo, não importa o nível. Ai, nossa, mas o fulano é doutor em literatura e ele tá dizendo uma coisa, então eu estou errado porque eu não vejo isso. Não é assim que funciona. Muito provavelmente essa pessoa tem embasamento para dizer o que ela tá dizendo, mas se você também tiver, se você achar elementos do texto que suportam a forma como você leu, tá tudo bem, tá tudo válido, você não precisa descartar sua interpretação por causa dessas pessoas. O que eu recomendo é sempre ter respeito, pelo menos dar o benefício da dúvida de ler aquele texto ou assistir aquele vídeo, pensar sobre a questão que a pessoa está pontuando, e aí você pode criar argumentos para concordar ou discordar, e nem necessariamente você precisa levar isso para a pessoa. Tem gente que realmente não gosta de debater essas coisas. Mas é só lembrar, se a leitura dessa pessoa faz sentido com o que está escrito no texto, ela é válida. Mas a mesma coisa vale para a sua, mesmo que vão para sentidos completamente diferentes. E a terceira e última dica por hoje é ler coisas diferentes do que você tem costume. Eu também tenho meu nicho de coisas favoritas para ler. Eu gosto de ler fantasia, eu gosto de ler romantasia. Esse é o meu nicho de preferência. Mas ler coisas diferentes do que você costuma é uma forma de você expandir os seus horizontes e seu ponto de vista. Mais importante, expandir as suas referências. Uma coisa é você ler um nicho porque, bom, isso aqui é o meu favorito, e outra coisa é você só conhecer aquilo ali porque você se limita enquanto pessoa que lê. A partir do momento em que você começa a ler autores diferentes, de países diferentes, de gêneros diferentes, você vai começar a perceber que existem diferenças e semelhanças que vão ser comuns de acordo com o lugar onde a pessoa nasceu, com o gênero dessa pessoa, com o tempo em que ela viveu. E aos poucos você vai percebendo que essas coisas influenciam o contexto do livro. Afinal de contas, nenhuma obra, seja livro, filme, série, teatro, ópera, nada disso é produzido em um vácuo. Tudo é criado dentro de um contexto e esse contexto informa a obra. A obra se relaciona com o contexto em que ela é criada. Observar esse tipo de coisa é muito importante para a formação do seu senso crítico, que vai te ajudar a criar justamente aquelas referências que a gente estava falando, para você perceber o que é que está faltando em um livro, o que é que está sobrando, o que você gosta de ver em um livro daquele estilo, o que você não gosta. Além desse tipo de coisa, é importante sim que a gente tenha atenção a coisas como figuras de linguagens que são usadas, as referências históricas, coisas que a gente já tá um pouco preparado usando essas 6 dicas para começar a pegar. Aqui no canal a gente tem também uma série de shorts que eu posto sobre teoria da literatura, em que eu explico algumas figuras de linguagens e outros conceitos importantes da teoria da literatura que podem te ajudar a construir essa bagagem para fazer boas análises de texto. Fica aqui o convite para você conferir, além dos vídeos longos, os vídeos curtos que eu faço com esse tema. Você tem alguma dúvida sobre o processo de análise e interpretação de um texto? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Por hoje é só, até a próxima. Depois você volta mais.